Os papas da Igreja Católica. 18. Os papas do final do século XV à metade do século XVI. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Falaremos hoje dos papas do final do século XV à metade do século XVI, do Papa Paulo II ao Papa Paulo III. Faremos um resumo da história dos 10 papas dessa época. Vamos para o vídeo. O período entre os pontificados de Paulo II, 1464 a 1471, e Paulo III, 1534 a 1549, foi marcado por profundas transformações na Igreja e na Europa. O Renascimento trouxe um florescimento das artes e da cultura, com os papas atuando como grandes mecenas. No entanto, esse mesmo período viu o crescimento da corrupção na Cúria Romana e o aumento da insatisfação religiosa, culminando na Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, em 1517. Além disso, a política europeia se tornou cada vez mais complexa, com os papas disputando poder com monarquias como a Espanha, a França e o Sacro Império Romano Germânico. A seguir, analisaremos cada um desses pontificados e seus impactos na história da Igreja e da Europa. 211, Papa Paulo II, 1464 a 1471, o Renascimento e a repressão aos humanistas. Paulo II foi um papa que combinou o luxo e a grandiosidade do Renascimento com medidas repressivas contra intelectuais. Ele fortaleceu o poder papal dentro dos estados papais e incentivou a arquitetura e arte. No entanto, ele também perseguiu grupos de humanistas e acadêmicos, pois via o pensamento crítico como uma ameaça à autoridade da Igreja. Sua preocupação com a ortodoxia levou ao fortalecimento da Inquisição. Paulo II, nascido Pietro Barbo, foi papa entre 30 de agosto de 1464 até a data da sua morte em 1471. Barbo nasceu em rica família de comerciantes e patrícios, filho de Nicola Barbo e Policena Condulmer. Ele pretendia seguir uma carreira mercantil, mas entrou para a igreja quando seu tio materno foi eleito Papa Eugênio IV. Estudou na corte papal sob os cuidados de seu tio, o Papa. Seus estudos começaram um pouco tarde, e ele não adquiriu um nível particularmente alto. Protonotário apostólico e arquidiácono de Bolonha, 1436. Cônego do capítulo da Catedral de Pádua. No conclave de 1464, foi eleito Papa em 30 de agosto. Escolheu o nome de Paulo II. Foi coroado em 16 de setembro, nos degraus da Basílica Patriarcal do Vaticano, por Nicol Fortiguerra, cardeal sacerdote de Santa Cecília, porque o cardeal Rodrigo de Borja e Borja, protodiácono de Santa Nicola in Carcere, estava indisposto. O seu juramento obrigava-o a abolir o nepotismo na Cúria Romana, incentivando a moralidade, a combater os turcos, e a convocar um concílio ecumênico nos primeiros 3 anos do pontificado, o que não ocorreu. Durante seu pontificado, ele criou 10 cardeais em 2 consistórios. Ele introduziu a primeira prensa tipográfica em Roma, e decidiu que os anos jubilares deveriam ser celebrados a cada 25 anos, começando em 1475. Existem relatos e suspeitas sobre uma suposta tendência homossexual. Ele morreu em 26 de julho de 1471, em Roma, de um derrame, enterrado em um monumento esculpido por Mino dei Fiesole, situado na capela de Santa Andrea, na Basílica Patriarcal do Vaticano. O restante do monumento está no Museu da Basílica de São Pedro. 212, Papa Sisto IV, 1471 a 1484, o Mecenas e a controvérsia. Sisto IV é lembrado tanto por seu patrocínio às artes, quanto por seu envolvimento em intrigas políticas. Ele financiou a construção da Capela Sistina, um dos maiores tesouros da arte sacra, e incentivou o crescimento da Biblioteca Vaticana. Contudo, ele também esteve envolvido na conspiração dos Pazzi, um plano fracassado para assassinar Lorenzo de Médici, governante de Florença. Essa conspiração manchou sua reputação, e mostrou o envolvimento dos papas nas lutas pelo poder secular.
Além disso, Sisto IV fortaleceu a Inquisição espanhola, concedendo mais autoridade aos reis Fernando e Isabel. O Papa Sisto IV, nascido Francesco della Rovere, foi Papa de 9 de agosto de 1471, até sua morte em 12 de agosto de 1484. Suas realizações como Papa incluíram a construção da Capela Sistina e a criação dos arquivos do Vaticano. Patrono das artes, promoveu escavações arqueológicas em Roma, contratou vários artistas importantes do Renascimento, levando-os a Roma para decorar palácios, capelas e igrejas, patrocinando várias obras-primas. Sisto fundou a Inquisição espanhola, pela bula Exigite Sincerae Devotionis Affectus em 1478, embora lutasse para evitar abusos, e anulou os decretos do Concílio de Constança. Ele era conhecido por seu nepotismo, e esteve pessoalmente envolvido na infame conspiração dos Pazzi. Faleceu em Roma, Itália, em 12 de agosto de 1484 aos 70 anos. 213, Papa Inocêncio VIII, 1484 a 1492, o Papa das lutas pelo poder. Inocêncio VIII teve um pontificado marcado por instabilidade e corrupção. Ele fez alianças com reinos europeus e tentou mediar conflitos entre os estados italianos. Seu papado também ficou marcado pela publicação da bula Summis Desiderantes Affectibus, 1484, que legitimava a perseguição às bruxas na Europa, contribuindo para a histeria, em torno da caça, às bruxas, nos séculos seguintes. Além disso, ele foi o primeiro Papa a reconhecer publicamente filhos ilegítimos, o que aumentou as críticas à moralidade da Igreja. Papa italiano, filho de Teodorina de Mari e de Arano Cibo, João Batista Cibo nasceu em 1432 em Gênova. Pai de 2 filhos naturais, Francescetto e Teodorina, estudou em Pádua e em Roma. Recebeu depois a ordem sacerdotal e foi nomeado em 1467 bispo de Savana. 5 anos depois transferiu-se para o de Molfetta, Bari. Em 1473 tornou-se cardeal de Santa Sabina, Roma, e depois de Santa Cecília. A sua eleição a Papa, em 29 de agosto de 1484, foi sustentada pelo cardeal Juliano della Rovere, com quem tinha uma estreita amizade. Foi este mesmo cardeal que esteve por trás da maioria das decisões políticas tomadas por Inocêncio VIII. O pontífice concedeu aos reis católicos os benefícios do Reino de Granada, e o direito de apresentação e de patronato de todos os bispados, em 1486. Granada não tinha sido conquistada nesta altura, mas quando efetivamente o foi, em 1492, Inocêncio dirigiu-se em procissão à Igreja Espanhola de Santiago, Roma, para rezar uma missa de ação de graças. O seu pontificado terminou em 25 de julho de 1492, com a sua morte. Foi sepultado na Basílica de São Pedro no Vaticano. 214, Papa Alexandre VI, 1492 a 1503, o Papa Borgia e o escândalo. Alexandre VI, da poderosa família Borgia, é um dos papas mais controversos da história. Seu pontificado foi marcado por nepotismo, corrupção e escândalos, mas também por uma forte administração política. Ele promoveu seus filhos, especialmente César Borgia, a altos cargos, e usou o poder papal para expandir a influência de sua família nos estados papais. Seu estilo de governo agressivo inspirou Maquiavel a criar a figura do governante implacável em O Príncipe. Em termos internacionais, Alexandre VI mediou o Tratado de Tordesilhas, 1494, que dividiu o Novo Mundo entre Espanha e Portugal. Apesar de sua habilidade política, seu papado aumentou a percepção da Igreja como uma instituição corrupta, preparando o terreno para a futura reforma protestante. Alexandre VI foi patrocinador das artes e, neste sentido, deixou um legado de restaurações e decorações em Roma, permitindo ainda o florescimento de poetas e outros artistas. Seu principal legado, contudo, foram as bulas alexandrinas, iniciando a divisão de terras entre portugueses e espanhóis no mundo, que seria definitivamente confirmada com o Tratado de Tordesilhas, no papado de Júlio II.
mas é certo que Alexandre VI não era preparado para o cargo que ocupava. É considerado por muitos o pior papa da história da Igreja Católica. Após 11 anos de papado, Alexandre VI foi acometido por uma grave doença, juntamente com seu filho César. Este conseguiu se recuperar, mas o Papa sucumbiu no dia 18 de agosto de 1503, aos 72 anos de idade. Seu sepultamento foi breve, sem muitas comemorações, na Igreja Santa Maria em Monserrato, na Espanha. 215, Papa Pio III, 1503, um papado efêmero. Pio III governou por apenas 26 dias antes de falecer. Apesar de sua curta duração, ele era visto como um papa de caráter mais íntegro, em contraste com Alexandre VI, papa italiano, sobrinho do Papa Pio II. Francisco Tedeschini Piccolomini nasceu em Siena, a 9 de maio de 1439, e era filho de Laudomia Piccolomini e de Nani Tedeschini, um jurisconsulto. Depois de estudar artes e leis em Ferrara, foi-lhe dado o título de doutor em Direito Canônico na Universidade de Perugia. Em 1459 tornou-se bispo de Siena, tendo fundado a biblioteca da catedral, e no ano seguinte cardeal diácono de São Eustáquio, Roma. Depois de ainda ter sido vigário de Roma e dos estados da Igreja e legado do Papa nas Marcas, foi eleito para suceder a Alexandre VI. Sem qualquer ato de especial relevância no seu curto pontificado, de 22 de setembro de 1503 a 18 de outubro de 1503, foi sepultado na Capela de Santo André, no Vaticano, e em 1614 transferido para a de Santa Andrea della Vell. 216, Papa Júlio II, 1503 a 1513, o Papa Guerreiro. Júlio II foi um dos papas mais enérgicos e politicamente ativos da história. Ele não apenas restaurou o domínio papal sobre territórios perdidos, mas também comandou pessoalmente tropas em batalha. Seu papado também ficou marcado pela construção da Basílica de São Pedro, financiada em parte pela venda de indulgências, uma prática que mais tarde seria criticada por Lutero. Além disso, ele convocou o Concílio de Latrão V, 1512 a 1517, para tentar reformar a Igreja, mas sem sucesso. Ele também foi um grande patrono das artes, encomendando obras a Michelangelo e Rafael, consolidando Roma como epicentro do Renascimento. Papa Júlio II, nascido Giuliano della Rovere, foi Papa, de 1 de novembro de 1503 até a data da sua morte em 1513. Enquanto Papa, Júlio II conseguiu ter rara determinação e coragem para se livrar dos diversos poderes, sob os quais se encontrava a autoridade papal existente. Por estratagemas astutos tornou impossível a permanência dos Borgia nos estados papais. Usou a sua influência para reconciliar as casas dos Orsini e dos Colonna. Promoveu a criação da Liga Santa em 1511, para tentar expulsar Luís XII da França do norte e da Itália. Júlio II, comandando exércitos contrariando as regras da própria Igreja, que proibiam o Papa de participar de campanhas militares pessoalmente, conquistou territórios para os estados pontifícios, anexando as regiões de Parma, Ferrara e Módena. Ele vendia indulgências, diminuição da pena temporal no purgatório aos cristãos, para financiar a construção de uma nova Basílica de São Pedro. Era amigo e mentor dos famosos pintores Bramante, Rafael e Michelangelo. Foi durante o seu papado, inclusive, que Michelangelo pintou o icônico teto da Capela Sistina. Foi o responsável pela expulsão da família Borgia, de quem era adversário, dos estados papais. Morreu em 21 de fevereiro de 1513. Encontra-se sepultado em San Pietro in Vincoli, em Roma. 217, Papa Leão X, 1513 a 1521, o Papa da Reforma Protestante. Leão X, da família Médici, foi um papa refinado e amante das artes. Ele deu continuidade à Basílica de São Pedro e patrocinou artistas como Rafael. No entanto, seu papado foi marcado pela crise que deu início à Reforma Protestante. Ele autorizou a venda massiva de indulgências para financiar projetos papais, o que levou Martinho Lutero a escrever as 95 Teses, em 1517. A reação de Leão X foi inicialmente lenta, e quando decidiu agir, excomungou Lutero em 1521,
agravando a divisão dentro da cristandade. A postura do Papa foi fundamental para compor as teses elaboradas por Martinho Lutero, em crítica à Igreja Católica. Leão X, por sua vez, não teve capacidade de avaliar as raízes políticas e sociais das teses luteranas, e perdeu a oportunidade de promover reformas necessárias na Igreja Católica, ao concluir o Concílio de Latrão, iniciado por seu antecessor Júlio II. Apesar disso, Leão X deixou como legado a condenação da escravidão e defesa do abolicionismo, a ampliação da caridade, a reforma da universidade em Roma, e com o patrocínio de artistas. O Papa Leão X faleceu aos 45 anos de idade no dia 1º de dezembro de 1521. 218, Papa Adriano VI, 1522 a 1523, o reformista frustrado. Adriano VI foi o último Papa não italiano até o século XX. Seu curto papado foi uma tentativa sincera de reformar a Igreja, combatendo a corrupção interna. No entanto, sua rigidez e impopularidade entre os cardeais impediram avanços significativos. Ele morreu após pouco mais de um ano no cargo. O Papa Adriano VI era um reformador que combatia os abusos da Cúria Romana e o comércio de indulgências, conquistando, por isso, muitos inimigos. Os italianos também não eram muito simpáticos ao novo Papa, porque não agradavam da liderança de um estrangeiro, ao qual atribuíam todos os tipos de aditivos pejorativos. Na verdade, Adriano VI era um fraco político e não tinha muito apreço pelas artes. Ele não tinha sensibilidade para resolver problemas entre cristãos, e tampouco compreendeu a verdadeira amplitude da nascente reforma protestante. Uma curiosidade de seu papado foi a conclusão da primeira viagem de circunnavegação da Terra. Os marinheiros sobreviventes chegaram à Europa alegando estarem em um dia que não coincidia com a contagem dos europeus. Seria a primeira observação do tempo no globo terrestre, que viria a ser solucionada pela linha internacional de data. O único Papa nascido nos Países Baixos até hoje exerceu o cargo por pouco mais de um ano. Ele faleceu no dia 14 de setembro de 1523, e foi o último Papa não italiano, pelos próximos 456 anos. 219, Papa Clemente VII, 1523 a 1534, o Papa do Saque de Roma. Clemente VII enfrentou a maior crise política do papado na época, a separação da Igreja da Inglaterra, quando Henrique VIII rompeu com Roma, após não conseguir a anulação de seu casamento. Além disso, seu governo foi marcado pelo saque de Roma, em 1527, quando tropas do Sacro Império Romano Germânico invadiram e devastaram a cidade, demonstrando a fragilidade do poder papal. Clemente VII tentou equilibrar alianças entre França e o Império, mas sua hesitação política levou a uma série de fracassos. No que se refere à esfera da Igreja Católica, o Papa Clemente VII era um tanto quanto indiferente à reforma protestante. Em função disso, foi incapaz de impedir seu avanço. Suas atitudes acabaram facilitando o caminho para os protestantes em algumas localidades. Sua principal ação para a tradição religiosa foi considerar relíquia verdadeira o prepúcio sagrado de Jesus, legitimando sua veneração e concedendo indulgência aos peregrinos que o visitassem. Foi importante investir em artistas famosos como Rafael e Michelangelo. O Papa Clemente VII permaneceu 11 anos à frente da Igreja Católica e faleceu no dia 25 de setembro de 1534, aos 56 anos de idade, após ingerir uma refeição à base de um tipo de cogumelo altamente tóxico. Tudo indica que tenha sido envenenamento. 220, Papa Paulo III, 1534 a 1549, o Papa da Contra-Reforma. Paulo III foi o primeiro Papa a reagir efetivamente à reforma protestante. Ele convocou o Concílio de Trento, 1545 a 1563, que deu início à Contra-Reforma, reformulando a doutrina católica e combatendo abusos. Ele também fortaleceu a Inquisição Romana e aprovou a criação da Companhia de Jesus, jesuítas, ordem que desempenharia um papel crucial na evangelização e na defesa da fé católica. Além disso, Paulo III foi um importante patrono das artes, continuando a tradição renascentista. Papa italiano, chamado Alexandre Farnese, nasceu em Canino,
Viterbo em fevereiro de 1468, pertencendo a uma família da nobreza de Roma. Foi protonotário apostólico, cardeal de São Cosme e São Damião, Roma, bispo de Montefiascone e Corneto, legado em Viterbo e tesoureiro da Câmara Apostólica, bispo de Parma, e legado do imperador Carlos V. Eleito papa por unanimidade, era um excelente diplomata e homem de prudência, qualidades valiosas para a Santa Sede, que passava um mau momento após as desgraças acontecidas no anterior pontificado, o de Clemente VII. O seu papado ocorreu de 13 de outubro de 1534 a 10 de novembro de 1549. Em 13 de dezembro de 1545 foram abertas as sessões do Concílio Trentino, que entretanto foi trasladado para Bolonha em 1547, dada a epidemia que se espalhou em Trento, e a pouca vontade que o pontífice tinha de receber a interferência do imperador Carlos V, prestes a chegar. Entretanto, os turcos continuavam a sua conquista dos territórios pertencentes à Itália, dado o quase constante clima de guerra entre os soberanos cristãos. Este pontífice mandou efetuar muitas obras artísticas, como a pintura do Juízo Final na Capela Sistina, e obras na Basílica do Vaticano. Protegeu congregações como as Ursulinas e dos Capuchinhos e, em 1540, confirmou a instituição da Companhia de Jesus. Faleceu em 10 de novembro de 1549, em Roma, Itália. O período entre Paulo II e Paulo III foi um dos mais decisivos para a história da Igreja. O esplendor do Renascimento trouxe um auge cultural, mas também expôs a corrupção interna da Cúria, levando à crise que culminaria na Reforma Protestante. Enquanto papas como Alexandre VI e Leão X ajudaram a minar a credibilidade da Igreja, Paulo III foi crucial para a resposta católica à crise, dando início à Contra-Reforma, que redefiniria o futuro do catolicismo. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.